Bom dia, meu nome é Camille e vou falar um pouco da bioquímica e sua importância. A bioquímica estuda reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Apesar de ser algo voltado na área da saúde, ela é fundamental na agronomia. Ela entende como funcionam as plantas, o solo, os micro-organismos e até mesmo os animais, servindo de base para várias disciplinas. Bom dia, meu nome é Gabriel Súnigo e meu grupo escolheu entrevistar a professora Luciana Grande, pois reconhecemos que suas matérias ministradas são de suma importância e a bioquímica é um pré-requisito. E, sendo elas, a biologia do solo e a biotecnologia aplicada à agronomia. Isabela, eu sou aluna do curso de agronomia e estou cursando a disciplina de bioquímica. E hoje eu vou entrevistar a professora Luciana Grande. Bom dia, professora. Bom dia. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora em relação à atuação da senhora em relação à bioquímica. Qual a importância da bioquímica na formação de um engenheiro agrônomo? Excelente pergunta. A bioquímica, ela está em todas as partes da nossa formação, especialmente quando a gente pensa nas nossas plantas e nos processos bioquímicos do crescimento delas. A interação que as plantas têm com o ambiente, seja o solo, a nutrição e a água, são processos principalmente promovidos ali no solo para a fertilidade, sempre a partir de mecanismos bioquímicos e que vão então alavancar depois nas nossas safras e nas nossas colheitas os grãos, os alimentos, os nutrientes e as vitaminas que se tornarão então comida para toda a população. Perfeito. Agora a segunda pergunta. Quais as disciplinas do curso de agronomia que você ministra que possuem relação com a bioquímica? As disciplinas que mais têm o foco da bioquímica, sem dúvida, é a biologia do solo e a biotecnologia aplicada à agronomia, né? A biologia do solo, focada na interação das plantas com os micro-organismos e hoje na fronteira da agricultura regenerativa. Essa é a bioquímica que nos interessa. A bioquímica dos sistemas naturais, dos serviços ecossistêmicos, para a gente reduzir preço, né, produção de custos, mitigar os impactos que a gente tem das ações agronômicas, produzir alimentos mais saudáveis, né, e assim então alcançar um mercado mundial de alimentos do Brasil, tendo uma fronteira muito mais ecológica. A biotecnologia, então, é impossível que não se use bioquímica em tudo que se faz, porque a gente trabalha com extração de DNA, RNA e proteínas, e tudo isso é muito avançado em termos de reações químicas. Como é uma zona muito pequena, chamada de biologia molecular, sem dúvida nenhuma, a bioquímica será a nossa ferramenta de trabalho. Prof, e de que forma a bioquímica está presente no estudo dos solos e na fertilidade do solo? Isso é uma pergunta que me agrada muito, porque, de novo, na pegada da agricultura regenerativa, que é a nossa agricultura do século XXI, a gente tem entendido, e há uma recente teoria de 2020, inclusive em plena pandemia, que a fertilidade não é mais compreendida como um substantivo simples. A fertilidade ela é sistêmica e processual. Então você percebe que nos mercados, hoje, nas palestras, o pessoal fala muito, não se aduba mais a planta. O que se aduba é o sistema. Então, adubar o sistema aplicado, seja matéria orgânica, seja uma adubação química, qual o posicionamento que for ser realizado no solo, o processo da fertilidade, transformar os elementos nutrientes na forma em que a planta realmente deseja e absorve com mais eficiência, é sem dúvida nenhuma a partir dos processos bioquímicos da interação micro-organismo-planta. Então, hoje, a agronomia que se deleita em busca de uma agricultura sustentável, produtiva e regenerativa precisa estar consciente da construção do seu conhecimento nas vias bioquímicas e moleculares. Prof, agora partindo para a última pergunta. Que conselhos você daria aos alunos que têm dificuldade em bioquímica, mas que desejam aplicá-la na melhor e sua formação agronômica? Pessoal, olha, eu confesso que eu também tive muita dificuldade em bioquímica. Eu tive minhas dificuldades com a parte de cálculo, né, na bioquímica. Então eu sei que muitos de vocês estão passando por esse momento, né? Ambas precisam, né? A bioquímica também precisa de cálculo para a gente chegar a concentrações, a reações. E nós, agrônomos, sabemos muito bem que a diferença está na dose. Então tenham paciência, juntem-se em grupos, na casa de amigos, façam exercícios uns com os outros,
trabalhe em equipe. Esse momento inicial da formação da agronomia, onde a gente constrói os pilares das disciplinas básicas, é importante nós nos apoiarmos e trabalharmos em equipe. A zona da competição, ela é para fora da universidade e às vezes no final do curso ali a gente começa a firmar as nossas linhas de pesquisa. Mas essa base, pensem bem, com muita paciência, se dediquem, porque a bioquímica vale muito a pena nas diferentes fronteiras da atividade de engenheiro agrônomo. A atividade de um herbicida, como ele funciona para desligar uma planta daninha e levar ela à morte sem que uma soja seja sacrificada. É fantástico, isso é bioquímica. Uma planta transgênica, cujo hoje nós temos cerca de 98% dos campos de commodities do complexo soja-milho com plantas geneticamente modificadas. A CRISPR é uma enzima de edição genética que hoje tem dado mais aparato aos nossos grãos em termos de resistência a pragas e doenças. Então nós temos hoje tecnologias para construir um futuro muito avançado dentro da agronomia, que já é, né, o agro é tech, é pop e é extremamente avançado e tecnológico, mas ao mesmo tempo é bio, é vida, é planta, é gente e é alimento. Então a bioquímica faz parte do nosso pensar sobre o agro para dar potência a ele através do nosso conhecimento e fazer com que os nossos produtos, as nossas sementes, os nossos posicionamentos sejam mais eficientes, entreguem um material, um produto, um alimento de melhor qualidade, seja para o produtor plantar, seja para a sociedade comer. E assim, sendo um país tropical, conseguimos ainda compreender a bioquímica da natureza, a bioquímica do ciclo do carbono, do nitrogênio e do enxofre, a formação das chuvas e tudo aquilo que importa para nós, que é produzir, alimentar, crescer e ser feliz. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade e muito obrigada, gente. Bom dia, meu nome é Arthur e eu e meu grupo escolhemos como agrônoma para entrevistar a Vivian Kaufert, pois compreendemos que o seu trabalho nas mídias sociais destacam muito a importância da bioquímica e sua aplicação de maneira prática no dia a dia dos agrônomos e dos produtores rurais. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Alanis e hoje eu vou entrevistar a Vivian, que é agrônoma. Isso mesmo. Oi, pessoal. Eu me chamo Vivian Kaufert, sou engenheira agrônoma e também faço mestrado em biotecnologia. Vivian, eu vou fazer algumas perguntas para você. Qual a importância da bioquímica no dia a dia de uma engenheira agrônoma? Bom, compreender a bioquímica pode facilitar meus processos na lavoura. Então, eu posso otimizar, por exemplo, uma adubação, uma aplicação, porque eu compreendo os processos bioquímicos da planta. Quais processos bioquímicos você considera mais relevantes na nutrição das plantas? Bom, um dos talvez mais clássicos que a gente tenha é a FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, que acontece, por exemplo, na soja, que a gente faz a inoculação do Bradyrhizobrum para se obter a fixação biológica de nitrogênio. Hoje também a gente tem a fixação foliar por meio da metilobactério simbiótico em outras culturas, como é o caso do milho. Próximo. Você poderia citar um exemplo prático de uma aplicação da bioquímica no campo? Sim, são vários, né? Como um dos exemplos foi citado é esse anterior da FBN, mas até mesmo a aplicação de defensivos ela está diretamente correlacionada com a bioquímica. Isso porque eu tenho que fazer uma aplicação de um defensivo quando a planta está de forma ativa. Então não adianta, por exemplo, aplicar um herbicida se uma planta está estressada, porque eu não vou conseguir controlar aquela planta daninha. Sim. Na sua opinião, os agrônomos têm uma formação assim, suficiente em bioquímica para aplicar no campo? Então, o que eu vejo hoje? Nenhuma graduação ela é 100% para todas as áreas. Então vai muito do acadêmico em si buscar essas informações e correlacionar elas com o campo, porque a gente tem na agronomia diversas disciplinas, então às vezes a gente vai puxar para uma área que quer mais. Mas eu, na minha opinião, nutrição de plantas, bioquímica e fisiologia vegetal são as bases para qualquer bom agrônomo. Sim.
De que forma os processos bioquímicos influenciam diretamente no crescimento e desenvolvimento das culturas? Bom, tratando-se das plantas, a bioquímica, 100% de uma planta é bioquímica, desde os processos da fotossíntese, absorção de nutrientes, fotólise da água e todos esses outros processos. Então, se eu entregar fatores que proporcionam melhor esses processos bioquímicos, consequentemente eu vou ter uma produtividade melhor da minha cultura também. É isso, Vivian. Obrigada. Obrigada, eu. Tchau!